Traição é uma palavra que carrega dor, decepção e muitas vezes um desfecho inesperado. A confiança entre duas pessoas é algo precioso, mas em alguns casos pode ser quebrada de forma devastadora. Desde flagrantes inesperados até reviravoltas bem tristes. Essas descobertas deixam marcas profundas em casais, famílias e até mesmo em comunidades inteiras, e serão pessoas pegas no flagra em momentos de traição que você vai assistir hoje. Eu sou o Pock e o vídeo de hoje é traições que foram descobertas. Um marido já desconfiado de sua esposa e percebendo algumas atitudes estranhas durante o dia a dia, resolveu investigar melhor para ver o que poderia estar acontecendo, e a descoberta não foi nem um pouco agradável. Para conseguir flagrar tudo, ele fingiu sair de casa para trabalhar, mas na verdade foi para a casa de um amigo que morava próximo, e de lá conseguiria ver o que acontecia em sua casa enquanto estava fora. Momentos depois, um carro parou na casa e sua esposa, arrumada, saiu e entrou no veículo. Junto de seu amigo, ele a seguiu discretamente para ver para onde a esposa iria. A esposa e o amante saíram do carro na orla de uma praia e sentaram em um bar como se fossem realmente um casal. O marido aguardou um pouco e no momento certo se aproximou, filmando tudo e pegando ambos de surpresa. Para sua surpresa, o amante era o próprio patrão da esposa. Peguei, Fabiana, no fraga. Que foi, Mário? Tá filmado aqui, ó. Tá filmado. Eu faço escândalo mesmo, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí, é uma vergonha, gente. Na maior cara de pau, a esposa ainda teve a coragem de dizer ao marido que era para ele estar trabalhando e não ali a perseguindo. Ela tenta se justificar afirmando que era apenas amizade e que não tinha nada demais, mas o patrão pelo menos foi mais sincero e admitiu que realmente se tratava de um relacionamento. Um homem que já vinha desconfiando da esposa por conta de seu comportamento e por ela sempre pedir que ele ficasse com a filha enquanto ela fazia hora extra no trabalho, resolveu investigar e descobriu o pior. Depois da ajuda de alguns amigos, ele percebeu que a mulher realmente estava o traindo com um homem. Para revelar a ela que estava sabendo, decidiu ir atrás dela justamente no momento em que ela se encontraria com o amante. Para causar ainda mais peso na consciência da esposa, o homem levou a filha junto. Quando já estava próximo do local em que a esposa ficava com o amante, mais precisamente em uma praça, ele ligou de vídeo. A esposa atendeu mostrando apenas o rosto para camuflar onde estava e com quem estava, mas ela mal imaginava que o marido estava ali com a filha vendo tudo. Ele faz questão de mostrar que estava ali, provocando o desespero da mulher. Ela se levanta, vira para trás, percebe o marido com a filha dentro do carro e tenta ir atrás deles, mas o pai acelera o carro e vai embora, deixando a esposa para trás. Tudo foi gravado por uma pessoa que estava acompanhando eles também dentro do carro. Um homem que já vinha sendo avisado sobre uma suposta traição da namorada resolveu finalmente acreditar e tirar a história a limpo. O resultado acabou sendo bem pior do que ele esperava. No registro feito por uma pessoa que estava no local e que percebeu a situação, podemos ver o namorado pegando a companheira em flagrante, enquanto ela o traía com 2 outros homens. Isso mesmo que você ouviu, 2 homens. A cena chocante fez o namorado ficar em estado de choque enquanto a namorada, assustada, tenta se explicar. Ela começa a chorar, esbravejar e surtar completamente com a situação, fazendo-se de vítima. Um amigo do namorado que estava no local a contém, mas ela permanece com o drama, tentando fazer de tudo para que o seu erro perca o foco. Porém, saiu-se mal, já que o namorado anunciou ali mesmo o término da relação. Um homem foi visto em uma gravação feita por uma pessoa que passava na rua no momento em que usava um lençol amarrado para descer pela sacada de uma casa apenas de cueca, enquanto outro homem enfurecido tentava alcançá-lo. Bom, não precisa de muitas explicações, afinal ficou bem claro que o homem apenas de cueca seria o amante que estava fugindo do marido que chegou e pegou a esposa junto dele em flagrante dentro de casa. Desesperado com a situação e sem ter por onde passar, afinal estava em um andar mais alto, ele resolveu usar o lençol como corda para se segurar e descer pela sacada. As imagens registradas foram compartilhadas e, obviamente, se tornaram virais pela internet. Opa! Попались грешники.
Quando já estava quase chegando ao chão, o lençol rasgou e o amante ainda tomou um tombo. Ainda se recuperando da queda, ele viu o marido chegando enfurecido e assim teve que fugir a pé pela cidade apenas de cueca. Uma mulher descobriu que o namorado de sua melhor amiga estava tendo um caso com outra pessoa e, devido a isso, planejou com a amiga para pegá-lo em flagrante. As duas se arrumaram e foram atrás do namorado, que estava em um restaurante com a amante. Chegando lá, a amiga, já filmando, aparece e indaga o homem sobre onde estava sua namorada. Ele, visivelmente sem graça e sem resposta, fica calado. E logo depois a namorada aparece. Revoltada, ela pega as bebidas em cima da mesa e joga no namorado e na amante, que fica calada e apenas escuta o que a namorada tem para dizer. E aí, Ralph, boa noite, tudo bem? Como é que tá? Cadê Larissa? Tá atrás de mim. E aí não tava sábado com ela? O homem ainda tenta acalmar as duas e evitar a gravação, mas não adianta. Tanto a namorada quanto a amiga estavam muito irritadas. E por isso, ele resolveu ir embora com a amante do local, deixando a namorada sozinha para trás. Agora foi a vez de uma mulher descobrir a infidelidade do maridão e surpreendê-lo dentro de um motel enquanto ele curtia o quarto com a amante. Desconfiada, a esposa começou a investigar o marido e, com a ajuda de amigas e pegando o celular dele quando não estava vendo, descobriu que ele vinha conversando com uma mulher e que teria marcado um encontro em um motel e, o pior, ele pagaria a amante. Para pegá-lo em flagrante, a mulher esperou o dia em que ele se encontraria e foi até o motel, conseguindo flagrar os dois no quarto bem no momento do ato. Some da minha vida, tu me decepcionou, eu não quero mais saber de ti nunca mais. Nunca mais, nunca mais. Tudo foi gravado por ela e compartilhado nas redes sociais. Nas imagens, ela aparece entrando no quarto e dando de cara com o marido assustado. Ela o xinga, afirma que o relacionamento tinha acabado e chega até mesmo a agredi-lo. Um marido descobriu a traição de sua esposa, revelou o fato e ela entrou em desespero ao saber que havia sido desmascarada. Nas imagens feitas pelo próprio marido, podemos vê-la se desesperando, gritando, chorando e até mesmo se jogando no chão, parecido até mesmo com o caso anterior, onde a mulher tentava se fazer de vítima da situação, mesmo estando completamente errada. O homem mantém a calma e continua filmando, mesmo com a esposa surtando e até mesmo o agredindo. I'm not doing anything wrong. No! Are you kidding me? No! Pela reação bizarra da esposa, parecia até que quem havia descoberto a traição seria ela. Mas não, foi ela quem cometeu o erro e, arrependida, exigia o perdão do marido a qualquer custo. Porém, ele manteve a calma e encerrou o relacionamento. Um marido que, através de amigos, recebeu alguns alertas sobre sua esposa, decidiu investigar a situação e acabou descobrindo que a mesma tinha um perfil escondido com conteúdos adultos, além de marcar encontros em um site. Revoltado com a descoberta e com o que a esposa estava sendo capaz de fazer, ele manteve a calma, foi extremamente frio e bolou um plano para surpreendê-la. Para isso, ele criou uma conta falsa no site, fingiu ser um assinante ou seguidor qualquer, interagiu com a mulher, marcou um encontro e foi até o local marcado, que seria um motel. Chegando lá, ainda dentro do carro, no estacionamento, ele começou a gravar tudo. No registro, ele explica o que estava acontecendo enquanto entra no local. Ao chegar na porta, ele bate e se depara com a esposa, que toma um susto e tenta fechar a porta, porém, vendo que não tinha saída, ela abre e o marido a confronta em uma cena bem tensa. Exactly. Open the door. Open the door. Open the OnlyFans for the past week. Look at this, man. I'm sitting at the house. A mulher desesperada tenta se justificar, mas, sabendo de seu erro, cai em lágrimas pelo ocorrido, enquanto o marido grava e lhe dá uma bela lição de moral da maneira mais tranquila possível. Além disso, o marido ainda fez questão de expor o momento na internet.
Uma mulher que estava junto com seu namorado em um show se virou para ele e disse que iria ao banheiro. Porém, depois de um bom tempo desaparecida, o namorado preocupado foi atrás e se surpreendeu com o que viu. A namorada, que deveria estar no banheiro, ou pelo menos saindo de lá, estava na verdade agarrada com outro homem e até mesmo o beijando. Ao ver aquela cena, o namorado revoltado se aproxima e a puxa pelos cabelos. O amante que estava ali não entende nada e fica perplexo. Segundo informações, ele não sabia que a mulher era comprometida, já que ela mesma se aproximou dele e demonstrou interesse. Um amigo que estava perto e filmava a festa flagrou todo o ocorrido. Pessoas que estavam próximas ficaram assustadas com a situação. O amante é afastado do local pelos amigos para evitar mais problemas. A influenciadora Sabrina Low descobriu que foi traída pelo ex-namorado de uma maneira inusitada. Ela e o ex-namorado eram veganos, mas ela notou um pedido de uma pizza de calabresa feito a partir do aplicativo de delivery do rapaz. Ao ser confrontado sobre a possível traição, o namorado até tentou se justificar e dar uma explicação, mas acabou confessando que o pedido foi feito por outra mulher, deixando sua namorada completamente arrasada ao perceber que estava sendo traída. Ela relatou que não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Afinal, eles sempre conversaram sobre a importância de serem veganos e que isso fazia parte de seus valores como pessoas. Ao ver aquele pedido de pizza de calabresa, foi como levar um soco, afinal sabia que não era para ele. A enorme decepção da influenciadora fez com que ela repensasse muito sobre novos relacionamentos e ela relatou querer aproveitar a vida consigo mesma e dar um tempo de um relacionamento a dois, pois já havia se frustrado o suficiente. Após descobrir uma traição do marido, a esposa decidiu tomar uma atitude e, digamos, que foi bastante infeliz nessa escolha, afinal a situação se voltou contra ela mesma. A esposa vinha recebendo alguns avisos e indiretas de amigas sobre uma possível relação extraconjugal de seu marido, porém preferia não acreditar. Em determinado momento, já não se aguentando de tantas indiretas, ela resolve esclarecer a situação, investiga o marido, segue-o e o pega em flagrante com a amante. No entanto, sua reação impulsiva é tudo o que ela não deveria fazer, afinal ela acelera o veículo e simplesmente atropela a amante no local. Colette, do you know what this is? Is it Colette? You don't have to touch it. Do you know what this is? I mean, that was his friend though, right? He knew the girl. Obviamente, nada justifica uma agressão ou atropelamento que poderia ter tirado a vida de outra pessoa. A polícia foi acionada e a esposa foi conduzida presa à delegacia. A amante, apesar de ferida, ficou bem. Uma mulher que já desconfiava de seu namorado o seguiu enquanto o mesmo utilizava o carro dela para sair e descobriu que ele se encontrava com outra mulher. E além de tudo, os dois utilizavam o carro para beber e se relacionar. Revoltada e sabendo que aquilo se configurava um crime, afinal conduzir um carro sob efeito de álcool é proibido e se configura crime. Além disso, em alguns locais dos Estados Unidos, nem mesmo bebidas abertas podem ser deixadas e transportadas dentro dos veículos, como no caso em questão. A polícia chegou até o local juntamente da namorada, que deu o flagrante, e claro, deixou o namorado sem saber o que fazer. Atrevida, a amante ironizou a namorada dizendo que não ia sair de seu carro até que o policial ordena que ela saia do local. Mesmo completamente errada, a amante enfrenta os policiais e os ameaça o tempo todo. Ela se mostra agressiva e, como estava sob efeito de álcool, acaba sendo algemada, o que a deixa ainda mais enfurecida. O homem, apesar de mais tranquilo, também estava sob efeito de álcool e ainda o transportava no veículo, por isso também foi autuado. Stop! What the f*** you doing? No fim das contas, além de terem sido expostos em uma situação constrangedora de enganação, ambos foram presos por estarem cometendo crimes. Tudo foi registrado pela câmera dos policiais, inclusive o surto da amante que foi parar na delegacia.
Um marido, junto de seu amigo, conseguiu seguir e pegar em flagrante a esposa que saía do motel com um amante, e o momento foi de muita tensão. O marido descobriu através de amigos e conhecidos que a esposa estava lhe dando desculpas e sumindo sem explicação, o que ele a princípio não acreditou. Porém, depois de muita insistência, decidiu investigar e descobriu que realmente sua esposa estava tendo um caso extraconjugal. Por isso, decidiu pegá-la em flagrante. Ao descobrir que ela iria se encontrar com o amante em um motel, ele, junto com um amigo, foi até o local e conseguiu surpreender a mulher dentro do carro do amante na entrada do estabelecimento. Não dá revolta, olha aí, ó. Tá chorando, o que ela fez? Olha aí, ó. Olha aí. Rapariga. Olha aí. Olha aí, ó. O amigo filmou tudo e no registro podemos ver o marido revoltado, xingando a esposa e questionando o porquê de ela estar fazendo aquilo. O amante, por sua vez, com medo, abandonou o veículo ali e fugiu a pé. Um homem que saiu de casa para jogar futebol com os amigos se surpreendeu ao voltar para casa e flagrar sua esposa com outro dentro de casa. Ele havia saído para jogar futebol, como sempre fazia toda semana, mas nesse dia, por algum motivo, a diversão dentro de campo com os amigos acabou mais cedo do que o de costume. Ao retornar para casa, percebeu que sua esposa também se divertia, mas de uma forma diferente, mais especificamente com um homem, seu amante. Os dois estavam trancados em casa, e o marido, que ao chegar em casa já percebeu algo estranho, conseguiu flagrar os dois. Acabei de pegar o seu Carlos aqui com a Josi, eu sabia. Acabei de pegar a Josi aqui, entendeu? Aqui, olha, gente. Tá? No vídeo, o amante e a esposa parecem tentar se esconder, mas são filmados. O marido parece conhecer o amante, chamado por ele de Seu Carlos. Segundo informações, Seu Carlos seria conhecido da família e morava na vizinhança. Durante a Black Friday nos Estados Unidos, é comum que a população saia às ruas durante a noite e a madrugada em busca de promoções. Porém, além de ofertas, algumas pessoas também encontram situações bem peculiares. Um homem que estava na madrugada da Black Friday em Nova York passava por uma rua filmando e mostrando o movimento quando avistou algumas pessoas discutindo em um tom bem acalorado. Ele se aproximou e logo descobriu que a mulher havia acabado de flagrar seu companheiro com outra mulher. Isso mesmo, uma traição ao vivo com um belo barraco no meio da cidade. Ele grava toda a cena e podemos ver a mulher extremamente revoltada com toda a situação que havia acabado de presenciar. Ela chega até mesmo a agredir o namorado, que tenta se explicar, mas passa por um tremendo constrangimento em público. Vizinhos de uma casa começaram a escutar certa discussão e gritaria vinda do local e, através do muro, conseguiram registrar o momento em que o marido pegava sua mulher em flagrante com um amante. Nas imagens feitas pelo vizinho curioso, podemos ver o marido chegando de surpresa na casa, pegando a mulher despida, que rapidamente se enrolou em uma toalha, enquanto o amante tentava escapar pulando pela escada. A princípio, o marido não percebe, mas por conta do barulho do impacto do amante caindo ao chão, ele volta e, ao olhar pela sacada, percebe o mesmo somente de cueca, caído no chão. O amante rapidamente se levanta e foge, mas o marido vai em sua busca em uma cena bizarra. Muitos vizinhos acabam saindo para fora de suas casas para assistir ao momento, por isso no registro, inúmeras pessoas aparecem ao redor. No fim das contas, o amante foge e a esposa fica ali implorando o perdão do marido, que aparenta estar muito irritado. Um marido em busca de redenção resolveu ir atrás da amada depois que ela descobriu sua traição. No entanto, nem mostrando todo o seu arrependimento e promovendo uma serenata, ele conseguiu agradar a ex que não o recebeu nada bem. O marido, que foi pego em flagrante pela esposa em um caso extraconjugal, estava fazendo de tudo para conseguir o seu perdão e reatar o relacionamento. Sua cartada final foi reunir alguns amigos para realizar uma serenata de amor na porta da casa da ex, que sai para fora e, contrariando suas expectativas, se mostra insatisfeita com aquele acontecimento. Ela xinga o ex com diversas palavras de baixo calão, manda ele embora e diz que não existe mais nada entre eles. Outra mão está aqui para falar de amor pra você. Que palhaçada é essa, Eduardo?
aquela ruga que tu tava com ela? O homem fica ali tentando entender o porquê da ex-mulher estar reagindo daquele jeito. E por fim menciona até mesmo o fato de estar perdendo R$400, valor que ele teria gasto para fazer a serenata. A ex não se importou nem um pouco e manda ele ir embora. Um homem começou a desconfiar de sua esposa, que aparecia em casa com algumas bolsas de marca, fazendo academia e faculdade, mesmo com eles em uma situação financeira não muito confortável. Percebendo que havia algo de errado, já que a mulher também não conseguiria bancar tudo isso através de seu emprego, ele passou a investigar e conseguiu descobrir que, na verdade, a esposa estava saindo e sendo bancada por um idoso. Uma traição já é dolorosa, imagine então descobrir que sua esposa lhe trai com um idoso que praticamente paga por isso. Em uma gravação, ao descobrir tudo, o homem filma a esposa em casa e se mostra completamente indignado com a situação. Tá vendo essa mulher aqui, ó? É uma mulher sem vergonha, ganhando bolsa de 3 mil, sendo bancada pelo velho aí, ó. E ela joga na minha cara falando que o meu salário não dá pra comprar nem papel aqui pra dentro de casa. A esposa envergonhada se esconde atrás do cabelo, já que não tinha como se justificar. O marido também revela que sempre que questionava sobre as bolsas e gastos, ela dizia que eram emprestadas de amigas e que estava tendo ajudas de familiares, mas, na verdade, tudo era bancado pelo amante idoso. Um homem que havia sido pego traindo sua amada e a perdido, resolveu tentar obter o perdão de uma forma, digamos, um pouquinho diferente, e a cena viralizou na internet. Junto de alguns amigos, ele descobre onde a agora ex-namorada estaria para cercar o veículo dela e simplesmente implorar seu perdão. Chorando, ele fica em frente ao carro, se ajoelha e pede uma nova chance. Seus amigos que estão ao redor também cercam o carro e começam a cantar para tentar tornar o momento, digamos, um pouco mais romântico. No fim das contas, a mulher nem sequer sai do carro e o constrangimento é bem grande. Segundo informações, o homem a teria traído com uma de suas melhores amigas, configurando assim uma traição dupla, e por isso ela não demonstrou nenhum remorso com o pedido de redenção. Um jovem na flor da idade, talvez pela falta de maturidade, pensou que poderia ter inúmeros relacionamentos simultâneos e que nada aconteceria ou ninguém descobriria. Porém, como já podemos imaginar, em certo momento sua situação foi exposta e ele se deu muito mal. Nas imagens feitas por uma de suas namoradas, o jovem aparece encurralado por todas as mulheres que estava enganando. Isso mesmo, ele mantinha relacionamentos com várias mulheres ao mesmo tempo e, como já era de se esperar, uma delas acabou descobrindo a outra e, ao se juntarem para investigar melhor, descobriram que existiam outras. Todas se juntaram e combinaram de repreender o jovem, que ficou encurralado e obviamente não sabia como se explicar. Eu me comporta. Mas já é só coxa. Mas já vem. Mas as mães. As mães. Olha. Foi no passado. Foi no passado. Ai, sou eu. As mulheres fazem questão de xingá-lo e ofendê-lo, uma baita humilhação que foi exposta na internet e rapidamente viralizou pelo mundo. Uma mulher foi pega no flagrante saindo de um motel com um policial. Quem descobriu tudo e a pegou no flagrante foi o seu sogro, um senhor de idade fazendeiro que aparentemente também seria amigo do policial. No vídeo feito por seu neto, podemos ver eles já dentro do motel com o veículo até que conseguem achar o carro do policial. Nesse momento, eles rapidamente descem do veículo e encontram o policial junto com a mulher dentro do carro na hora em que já estavam saindo do local. O sogro fica muito nervoso e começa a discutir, xingando o policial que seria amigo dele e do filho. A mulher começa a chorar após ser descoberta, e o neto filma todo o acontecido. O policial não sabe nem o que responder e a mulher apenas chora. O que você quer fazer com a minha nora aqui? Eu sabia? Sabia o quê? Ué. Desce daí, você é um vagabundo, rapaz. Você é um vagabundo. Não é culpa minha, não, pastor. Ah, é culpa minha? É só culpa minha, não. É culpa minha? O senhor, que havia descoberto tudo através de rumores, resolveu confirmar a suspeita sobre sua nora sem envolver o seu filho, com medo da sua provável reação, e acabou encontrando o que realmente haviam lhe contado. Ela dentro do motel com o policial. Com um amigo desses, não precisa nem de inimigo.
Uma mulher recebeu algumas denúncias anônimas de que seu marido estaria atraindo e resolveu investigar a situação, afinal ela também já vinha desconfiando devido a alguns comportamentos, e assim se surpreendeu mais do que o esperado com a descoberta. Ao investigar o maridão, ela descobriu que ele estava trocando mensagens bem quentes e se encontrando com uma pessoa anônima. Ela então descobriu o local em que eles se encontrariam e perseguiu o marido. Chegando lá, viu o marido no carro junto de outra pessoa que, para sua surpresa, era um homem. Isso mesmo, o marido atraía com outro homem, o que a deixou ainda mais revoltada. Ela se aproxima do carro, filmando tudo no momento em que o homem que estava no banco de carona sai e parece ainda debochar da esposa. Ele vai embora enquanto a esposa fica xingando o marido. Eu tive esse tempo todinho contigo e tu aqui o gatinho dele, ó. Ó aqui, gatinho, ó aí. Parabéns pra vocês. Paulinho, Paulette, tu é Paulette. Tu é Paulette, tu é Paulette. A esposa revoltada usa até mesmo termos homofóbicos para xingar o marido que atraía com outro homem. A cena, que foi compartilhada pela mesma com a intenção de expor o marido, viralizou rapidamente nas redes sociais. E mais uma vez, uma mulher pega traindo se viu no direito de surtar e brigar com o marido, que a pegou em flagrante e resolveu filmar todo o acontecido. Através de uma investigação que ele já vinha fazendo depois de desconfiar da esposa, o homem resolveu segui-la escondido e assim conseguiu flagrar o momento em que ela simplesmente o traía no estacionamento de uma mercearia, isso mesmo. Lá, ela havia encontrado o amante e estava dentro do carro dele. Vendo a chegada do marido, ela se desespera e começa a surtar, como se o culpado de tudo fosse ele. Ao ser descoberta, a mulher primeiramente tenta se justificar, porém estava tudo muito claro e não havia mais como enganar o marido. Logo depois, ela entra no carro e tenta ir embora. O marido até tenta sentar ao seu lado, mas ela, sentindo-se no direito, pede para que ele saia. O fim do relacionamento acabou sendo iminente. Em mais uma cena inusitada feita por um vizinho, podemos ver um homem, que seria o amante, pendurado em uma sacada, tentando se esconder e fugir do marido que havia chegado na casa de surpresa. O vizinho, escutando um barulho estranho e percebendo algo de errado, decidiu chegar ao seu quintal e, através do muro, pôde ver o homem pendurado na sacada, tentando se esconder do marido. Vendo a cena inusitada à sua frente e na intenção de ajudar o marido, ele começa a filmar tudo. No registro, o amante fica se segurando por algum tempo na sacada, até que em determinado momento resolve pular e cai no quintal. O barulho acaba chamando a atenção do marido, que olha pela sacada e percebe que, de fato, sua esposa estava o traindo. O amante corre pela rua enquanto o marido vai em disparada em sua busca. Para não perder nada, o vizinho sai para a rua e consegue também registrar a perseguição. Os dois acabam sumindo de vista da filmagem, porém, aparentemente, o marido não conseguiu alcançá-lo. Um homem que descobriu uma relação extraconjugal de sua esposa com o amante conseguiu informações de quando eles se encontrariam para ir atrás e flagrá-los, e foi exatamente o que fez. No registro, podemos ver ele dirigindo seu veículo enquanto um amigo filmava e dizendo que sua esposa estava junto do amante em outro veículo que estava mais à frente. Ele acelera o carro para conseguir alcançar o veículo do amante e vê o mesmo parando na entrada de um motel. Ele para mais afastado e o amigo continua filmando. Uma amiga que também o acompanhava fica sem acreditar e o amigo pede para que ele encoste atrás do carro do amante na entrada do motel para que pudesse efetuar o flagrante. Vai, entra atrás. Cola. Abre o brilho. Abre. E aí? Ele para bem atrás do veículo do amante, desce do carro e vai em direção aos dois, questionando e mostrando que tudo estava sendo descoberto. O vídeo se encerra, mas antes é possível ver a expressão assustada da mulher e do amante.
Uma mulher viralizou no TikTok ao mostrar seu marido a traindo quando estava grávida de 9 meses. O flagrante, feito por Kelly Smith, se deu numa praia nos Estados Unidos. Após descobrir que o marido curtia uma praia com outra mulher, enquanto ela estava em casa tendo dores devido à gravidez, ela se revoltou e decidiu ir atrás dele. Ao chegar no local, Kelly se aproximou do marido, visto sentado com outra mulher e o cão do casal. Filmando tudo, ela pergunta ao marido quem era aquela mulher, afirmando ser a esposa grávida de 9 meses do homem, para a amante, que fica assustada. Depois do susto, a amante revela que foi informada pelo homem que ele estaria se divorciando, mas a esposa afirma que era mentira dele, para a surpresa da amante. Kelly revelou que a cena ocorreu em abril de 2023. Desde então, corre o processo de divórcio contra o marido. De acordo com Kelly, o ex-marido não vê as duas filhas desde o flagrante e não está pagando a pensão alimentícia. Uma esposa teve a infeliz surpresa de descobrir a traição do marido e, ao confrontá-lo, a surpresa foi ainda maior com sua reação bem fria e, digamos, sem nenhum remorso com a esposa. Nas imagens feitas pelo próprio marido, que decidiu filmar a esposa no momento do confronto, podemos vê-lo friamente escutando o que ela tinha a dizer e logo depois a expulsando de casa, afinal o imóvel era dele e os dois aparentemente não eram legalmente casados. Ou seja, a mulher, além de traída, ainda foi expulsa de casa pelo marido, que não teve pena da companheira. Ela fica completamente nervosa, joga alguns objetos e eletrodomésticos no chão, tendo um colapso nervoso com toda a situação. Stop. O homem, além de tudo, ainda decidiu gravar o momento e expor a mulher ao ridículo. Ao que tudo indica, ele já estava planejando a separação e realmente não queria ficar mais com ela. Isso fica muito claro pela sua atitude. Uma mulher que já vinha investigando o marido devido ao distanciamento que o mesmo estava tendo dela, acabou descobrindo que tudo aquilo tinha um motivo. E sim, seria outra mulher na qual o marido se relacionava e traía sua esposa. Para pegar o marido em flagrante, ela descobriu quando ele se encontraria com a amante, e assim que ele saiu de casa, esperou um tempo para ir atrás, seguindo-o. Através de um rastreador que ela havia colocado de forma escondida em seu celular, pôde ver exatamente onde ele estava e assim chegou ao local. O marido estava dentro do carro e, ao abrir a porta do veículo, a esposa o pegou literalmente no flagra junto da amante, onde os dois se relacionavam ali mesmo dentro do carro, em um momento bem constrangedor, por sinal. Nas imagens feitas pela esposa, podemos ver o momento em que o marido, em cima da amante, percebe a situação, fica em choque enquanto a amante, também assustada, tenta se esconder. A esposa, irritada, xinga, agride a amante e expõe tudo nas redes sociais. Um militar precisou ficar alguns dias fora em treinamento profissional e, ao retornar para casa de surpresa, a fim de surpreender a esposa, quem foi surpreendido foi ele mesmo com o que encontrou. Ao chegar em casa, ele logo percebeu algo estranho. Afinal, havia um carro desconhecido parado em frente ao local. Ele então entra e percebe que sua esposa não estava sozinha. Rapidamente pega o celular para filmar tudo e mostra que a esposa, que havia acabado de sair do banho e estava enrolada na toalha, tinha a companhia de um amante dentro de casa que, para sua surpresa, era também um militar conhecido dele. O marido filma tudo, mas não agride ninguém e parece levar a situação de forma até tranquila. Segundo relatos, ele queria apenas ter provas contra a esposa em um futuro processo de separação. O amante, por sua vez, fugiu rapidamente e nem foi filmado.
Uma traição que aconteceu em Belo Horizonte, capital mineira, ganhou as redes sociais em 2018. Tudo começou quando um homem ficou desconfiado de sua esposa e decidiu verificar o celular. Notando mensagens suspeitas, passou a acreditar que estava sendo traído pela amada. Para tirar a dúvida e saber qual era a verdadeira história, o rapaz seguiu a esposa e o caminho o levou até um motel na cidade de Contagem, perto da capital de Minas Gerais. A surpresa foi ainda maior quando ele descobriu que ela estava com o melhor amigo. Nervoso e tentando explicar o que estava acontecendo, o acompanhante de Fabiola, conhecido por Léo, falou com o marido, mas de nada adiantou. Revoltado e inconformado, ele teve um momento de fúria e passou a destruir o carro. Ele então foi falar com sua esposa, que tentava esconder o rosto para não ser filmada. A frase icônica dita pelo marido, "Foi fazer a unha, né, Fabiola?", acabou se tornando um dos assuntos mais comentados da internet na época. O que você arrumou comigo, velho? O que você arrumou comigo, senhor? O que vocês vieram fazer aqui? Nós viemos conversar. Ah, aqui conversar no motel, senhor? Para. Aqui, ó, no motel aqui, ó, Fabíola e o Léo. Bonito demais. O homem que gravou a cena, amigo do marido, conseguiu evitar que o mesmo continuasse quebrando tudo e o segurou. O amante alegava que teria ido ao motel apenas conversar com Fabiola, algo completamente sem sentido que deixou o marido ainda mais revoltado. O vídeo se tornou viral em pouco tempo e a história de Fabiola ficou famosa. O maior comentário nas redes sociais é sobre a desculpa dada pela mulher. Ela saiu de casa alegando que iria fazer a unha de uma cliente, mas acabou no motel. Um homem que almoçava tranquilamente com uma mulher em um restaurante viu seu momento de romance e paz acabar depois que uma outra mulher, que a princípio seria desconhecida, entra no local e causa um verdadeiro caos. Nas imagens da câmera de segurança interna do restaurante, podemos ver o momento em que a mulher chega, se aproxima da mesa, senta ao lado do homem e começa a simplesmente destruir o local, jogando bebidas, alimentos e molhos pra cima e em direção ao homem e a outra mulher. Bom, como você já deve estar imaginando, tratava-se da esposa que descobriu a traição do marido após uma investigação e conseguiu pegá-lo em flagrante dentro do restaurante, almoçando com sua amante tranquilamente. Ao ver aquela cena, a mulher fica completamente revoltada com a situação. Afinal, estava sendo enganada havia muito tempo e nem sequer desconfiava, mesmo com alguns avisos e indiretas vindos de pessoas próximas. Uma mulher portando o iPad de seu namorado conseguiu acesso a algumas conversas e fotos que estavam apagadas, porém não permanentemente do aparelho, e por isso ela pôde ver o que seria uma traição. No momento da descoberta, os dois estavam no que parece ser um shopping, então a namorada, que estava em outro local, vai em direção ao namorado, que estava em outra loja. Chegando lá, ela não se importa de estar em meio ao público e solta os cachorros contra o namorado. Ela mostra o iPad, as conversas e fotos e expõe a situação para quem quisesse ouvir dentro da loja em uma cena bem constrangedora. What is this? How much was it to get paid? $350, that don't matter. I'm not ready to. O namorado tenta se explicar, dizendo que aquilo era de antes do relacionamento dos dois se iniciar, porém a mulher, que não é boba nem nada, através das datas percebe que era recente e que ele estava realmente mentindo. A câmera de segurança externa de um motel flagrou o momento em que uma esposa, completamente fora de si e revoltada, entra no local e consegue flagrar o marido dentro do estabelecimento com uma amante. Nas imagens da câmera podemos ver a esposa completamente revoltada, indo pra cima da amante e do marido, que estavam enrolados em toalhas. A situação é tão caótica que vai parar na parte externa do motel, no caso, a parte de fora dos quartos. A amante, que a princípio fica sem entender nada, se revolta também com o homem e começa a empurrá-lo. Pela sua reação, ela parecia não saber que ele era casado. A mulher, que chegou de surpresa ao local e conseguiu acesso ao quarto, ainda vai embora com o carro do marido, que estava estacionado no local e, segundo informações, estaria no nome dela.
Um marido desconfiado da esposa que estava indo trabalhar em alguns dias da semana mais cedo do que o normal. O motivo aparentemente não existia, mas isso acontecia em dias aleatórios e em horários diferentes. O marido, então desconfiado, decidiu seguir a esposa que supostamente estava indo trabalhar. A mulher para na rua e fica esperando alguém chegar. O marido fica atrás de um caminhão já com o celular filmando, eis então que aparece seu amigo de moto e a esposa sobe na garupa. Ele acaba de descobrir que sua esposa o estava traindo com seu amigo. Bonito, hein? Lindo pra vocês dois. Era isso que eu queria descobrir, né, Flávio? Ligou não, isso é conversa só faz tempo que eu vejo, ó. Rapaz, vocês dois fazendo um negócio desse comigo, você dizendo que é meu amigo, meu irmão. Você é amigo de ninguém. O marido, friamente, vai caminhando até os dois na moto e, filmando, vai dizendo que já desconfiava, que ele dizia que era amigo, mas na verdade era amigo da onça. O marido também afirma que fazia tempo que diziam a ele que a esposa estava indo se encontrar com o homem, pegando carona para aquele lugar mesmo que você está imaginando. Agora foi a vez de uma mulher surpreender seu marido dentro de um shopping, no momento em que o mesmo passeava com sua amante no local. Nas imagens feitas por outro homem que também estava no local, pode-se ver o exato momento em que a mulher aparece, extremamente estressada, xingando e brigando tanto com o homem quanto com a amante. Ambos tentam se justificar, e a mulher irritada chega até mesmo a empurrar a amante no chão, puxando-a pelos cabelos, além de bater no rosto do homem. Ele fica assustado e não sabe como reagir, tentando acalmar a mulher de todas as formas possíveis. No fim das contas, a mulher, além de agredir o marido, que provavelmente agora é ex-marido, e a amante, foi embora e deixou os dois para trás. O homem, já conformado com a situação, ajuda a amante a se levantar e os dois saem do local juntos e de mãos dadas. Um homem estava tranquilo em um encontro para um almoço com uma mulher em um restaurante quando foi surpreendido no local e se deu mal. Nas imagens feitas por outro cliente que estava em uma mesa ao lado, podemos ver o homem sentado com a mulher na mesa quando outra mulher chega extremamente irritada e cria um caos. Sim, meus amigos, o homem estava com sua amante no restaurante e a esposa, que acabou descobrindo o caso extraconjugal, foi até o restaurante para pegá-lo em flagrante. Ela chega ao interior do estabelecimento e vai em direção à mesa do marido e, obviamente, se assusta ao ver a esposa no local. Enquanto ela, irritada, xinga e até mesmo agride o marido, a amante, envergonhada, tampa o rosto e abaixa a cabeça. O marido ainda tenta se justificar, mas a mulher continua incontrolável. Um funcionário do local chega para tentar contê-la, mas ela continua e agarra o cabelo da amante com tudo. Depois de muito custo, eles conseguem separar a confusão. Um homem que havia saído de casa para assistir ao jogo de futebol com seus amigos em um bar, retornou para casa antes do previsto e teve, digamos, uma surpresa dentro de sua residência. Ao chegar, ele encontrou sua esposa acompanhada de outro homem que não era amigo ou parente, e sim um amante. Revoltado, ele começa a filmar tudo e questiona a mulher pelo fato de ela ter feito aquilo com ele. Afinal, ele era carinhoso e não dava nenhum motivo para que aquilo acontecesse. A mulher tenta se justificar e também tenta impedir que o marido filmasse, mas de nada adiantou. E ele continuou filmando tudo, fazendo questão de mostrar seu rosto. Peguei aqui, ó, Raimundo. Eu peguei aqui. Olha. Lembra que você fez isso comigo, Dayana? Por que você fez isso comigo, velho? Não! O amante, por sua vez, aparentemente com medo das consequências, se vira de costas para evitar mostrar o rosto e não fala uma palavra sequer. Logo depois, ele aproveita que o marido se afasta para ir embora rapidamente. Um homem desconfiado de sua esposa decidiu armar uma emboscada para conseguir pegá-la no flagra. Ele chegou mais cedo do trabalho e não avisou a esposa. Quando ele entrou dentro de casa, já foi filmando com o celular, pois sabia que o Ricardão estaria lá. Dito e feito, ambos foram pegos no flagra. O homem fica revoltado e xingando, chamando o homem de sem vergonha. Ele também fala para a esposa que ela destruiu a família deles, já que com certeza ele iria terminar o relacionamento com ela. A esposa e o amante tentam o tempo todo tomar o celular da mão dele para apagar a filmagem, mas ele não deixa. Você sai fora, doido. Para com isso. Você sai fora. Eu sabia que eu ia pegar vocês. Eu sabia, cara.
Tá ferrada? Tá nada. É só isso que eu queria ver. Pode continuar aí. Pode fazer um amorzinho gostoso de vocês. O amante vai vestindo sua roupa para ir embora. A esposa chega a chamar o marido de amor enquanto ele o xinga. Inclusive, no vídeo, o marido chega a dizer que ele já tentou, durante vários dias, pegar eles no flagra, mas nunca conseguia. Dessa vez, ele conseguiu. Eu tentei bastante dia. Hoje eu consegui. Graças a Deus, Deus é maior. Uma mulher foi completamente surpreendida pelo namorado ao ser pega em flagrante dentro do carro de outro homem, depois que o mesmo teria armado uma emboscada para flagrá-la. O namorado, que já havia descoberto a situação através de investigações no celular da namorada, conseguiu ser frio o suficiente para entrar em contato com o amante e descobrir que o mesmo também não sabia de nada. Ou seja, a mulher dizia ao amante que era solteira e não tinha nada com ninguém, enquanto na verdade tinha um namorado. Tanto o namorado quanto o amante decidiram então armar uma emboscada para ela, que foi surpreendida pelo namorado dentro do carro do amante. A princípio, ela tenta se explicar, inventar alguma desculpa, e então é revelado para ela que tudo havia sido combinado entre os dois para pegá-la em flagrante. Ela fica em choque sem saber o que fazer, afinal não havia mais o que inventar ou falar para tentar se justificar para ambos. Os dois a questionam sobre o porquê de ter feito aquilo, mas ela fica completamente sem respostas. Um casal foi visto no corredor de um dormitório da faculdade no momento em que discutia, e as coisas, digamos, esquentavam um pouco, até que um momento revelador acontece. O casal se desentendia por algum outro motivo no corredor do local, quando vizinhos de quarto saíram para presenciar e filmar a cena. A discussão vai aumentando e os demais começam a incentivar, até que, em certo momento, já irritada e com raiva do namorado, a mulher resolve revelar que estaria traindo o mesmo com outro homem no local. Para isso, ela chega a mostrar o celular com as provas da traição para todos que lá estavam. Is that you right there? Does that look like you? Oh. Does that look like you? That's not you. Does that look like you? O momento, obviamente, é muito tenso e, ao mesmo tempo, constrangedor, afinal, a mulher não se importa em simplesmente humilhar o namorado na frente de todos e diante das câmeras. Indignada com a traição do marido, uma mulher fez uma transmissão ao vivo em suas redes sociais, mostrando o flagrante de traição do marido com uma amiga em um motel. A transmissão durou cerca de 30 minutos e teve milhares de visualizações e comentários. Além dos seguidores que acompanharam via internet, muitas pessoas também viram tudo do lado de fora do motel e resolveram filmar a cena. Segundo relatos da própria mulher, ela teria descoberto a traição por acaso, quando estava resolvendo uma situação na rua com um carro de aplicativo. Avistou seu marido comprando bebida em um estabelecimento e resolveu seguir o carro dele. A princípio, não percebeu que havia mais alguém dentro do veículo, mas depois que o carro entrou em um motel, acabou descobrindo que ele estava com uma amante e que ela ainda seria uma de suas amigas. Meu marido está aqui com minha amiga, neste quarto. Temos plateia, dá tchau, galera! Indignada com a descoberta e com o fato de que a acompanhante era uma amiga, ela decidiu fazer a transmissão ao vivo narrando a situação. Durante a transmissão, narra sua tentativa de entrar no quarto onde está o marido. Ela entra no motel dizendo que o casal estava esperando. Já na parte interna, filma tudo e tenta entrar no quarto em que eles estavam. Em certo momento, encontra os dois, que ficam sem reação e vão embora. Esse é o vídeo. Imagina você estar andando na rua e se deparar com duas mulheres brigando, uma chamando a outra de nomes vulgares. Você com certeza pensaria que se trataria de uma esposa encontrando a amante do marido, mas na verdade eram duas amantes, uma com ciúmes da outra e revoltada. A mulher que está filmando fica do lado de fora do carro, xingando a mulher que está lá dentro, mandando-a sair, já que queria enfrentá-la, em resumo, sair nos tapas. A mulher fica apenas lá dentro do carro olhando com cara de deboche e sem se importar muito. Aparentemente, o que aconteceu foi que o homem saiu de carro junto com a amante, estacionou para comprar algo e a amante número 1 encontrou a mulher dentro do carro do amado. Tá com medo? Sai do carro. É. Vai sair não? Tá bom. Vou esperar ele chegar. E aí, Fred, você tem o que pra falar comigo? Nada. Nada? Parabéns. Você é o quê?
Ótimo. Tô trabalhando. Tá trabalhando? Ótimo. Ó, tô mandando pra sua mulher isso aqui, tá? Chega a ser uma situação bizarra, a amante xingando a outra amante como se ela fosse casada com o homem. Mas, no final das contas, as duas faziam o mesmo papel, no caso, o papel de estar enganando a esposa dele. Dessa vez, um homem acabou sendo surpreendido pelo próprio filho, que descobriu que o pai estava tendo um caso extraconjugal com outra mulher havia um bom tempo, enganando assim toda a família. O filho já vinha desconfiando do pai depois que alguns amigos o alertaram sobre terem visto o patriarca com outra mulher em certa intimidade na rua. O filho, que preferia não acreditar, resolveu investigar melhor a situação e logo descobriu que seu pai vinha levando praticamente um relacionamento sério fora do casamento. Indignado, ele resolveu bolar uma forma de pegar o pai em flagrante e então apenas esperou o momento certo para surpreendê-lo ao encontrar-se com a amante em um restaurante. Nas imagens, ele aparece ao lado da mesa, xingando e questionando o pai sobre o porquê de estar fazendo aquilo com toda a família, especialmente com a mãe. O pai tenta se explicar, mas as coisas só vão esquentando. Uma funcionária do local chega para apaziguar a situação, enquanto isso a amante se levanta e vai embora. Um homem desconfiado da esposa resolveu usar um drone para persegui-la e assim averiguar o que ela estaria fazendo na rua, já que não o convencia mais com suas justificativas de trabalho e hora extra. Ele então espera a mulher sair de casa e logo aciona o drone para ir atrás da mesma. Logo de cara, ele já percebe que o caminho que a esposa fazia não era o de costume e assim continua a segui-la. Em certo momento, a esposa para em um local parecendo estar esperando alguém, até que, em alguns instantes, um carro aparece e sim, era o amante. Ele para o veículo e a mesma, com muita intimidade, o cumprimenta e entra no mesmo, para desespero do marido que acompanhava tudo pelo drone. You're not paying attention, you might miss it. Here it comes. There it goes. Boom! 18 years! 18 years! As imagens feitas por ele foram compartilhadas e tomaram uma tremenda repercussão. Devido a isso, o marido resolveu se pronunciar e em vídeo disse que tudo não passava de uma armação, com o intuito de fazer uma brincadeira. No entanto, muitas pessoas acreditam que, na verdade, a descoberta foi real e ele apenas tentou disfarçar por ter aceitado a esposa de volta. Imagina você estar caminhando na rua e se deparar com seu pai andando de mãos dadas com a amante do bairro onde mora para todos verem eles juntos. Isso aconteceu com o rapaz que está filmando esse vídeo. Nas imagens pode-se ver o homem xingando o pai, chamando-o de sem vergonha. Seu velho safado, cretino, sem vergonha. Safado. E a amante bem ao lado tentando defendê-lo. O homem fica xingando e o pai apenas fazendo joinha para a câmera, sem vergonha alguma na cara e sem demonstrar nenhum tipo de remorso. O homem também diz que o pai dele nunca mais entraria na casa dele e que não queria vê-lo mais. Mostra pra todo mundo, pra todo mundo. Casar nunca, tu vai casar, tu nunca vai pisar na minha casa. Nunca vai pisar na minha casa. Tá entendendo? O vídeo finaliza com o homem chamando o pai de cretino sem vergonha. E o pai não demonstrando nenhum sentimento, apenas saindo andando com sua amante pela rua. Não se sabe ao certo o desfecho da história, mas com toda certeza esse vídeo chegou na mãe, que deve ter dado um fim no relacionamento com ele. Um homem conseguiu flagrar sua namorada o traindo com um amante dentro de um estacionamento. E o local virou um verdadeiro caos. Nas imagens feitas por uma pessoa que também estava no mesmo local, podemos ver o homem chegando e descobrindo tudo. A mulher, desesperada e assustada com a situação, tenta se justificar, fica sem saber o que fazer. Indignado, o homem deixa a raiva tomar conta, surta e tenta arrancar com o carro. A mulher tenta impedi-lo. Os dois entram em uma luta corporal e, por fim, a mulher entra na frente do carro para tentar impedir a saída do marido. Oh, God! Oh, my God! Oh, my God! As pessoas que acompanhavam ficam desesperadas, temendo alguma tragédia, afinal os dois estavam completamente alterados. Porém, apesar do susto, nada de grave aconteceu e o homem foi embora do local passando por cima da calçada.
Uma mulher passeava tranquilamente por um shopping quando avistou algo de muito errado acontecendo no local e, por isso, decidiu averiguar. Bem distante de onde ela estava, passava uma mulher que não lhe era estranha e parecia muito com a namorada de seu filho. Ela então resolve se aproximar e percebe que realmente se tratava de sua nora. Porém, o homem que estava ao seu lado, de mãos dadas, não era seu filho. Ou seja, a nora estava o traindo e a sogra pôde ver tudo ao vivo e em cores. Não acreditando e revoltada com a situação, ela se aproxima imediatamente e aborda a nora, que toma um susto e não sabe o que fazer. A cena é registrada por outra pessoa que passava pelo local e percebeu a situação. A sogra fica revoltada pelo fato de a nora estar enganando seu filho na maior cara de pau em um local público. Um segurança do local chega para conter o conflito, porém o relacionamento da nora com seu filho com certeza teve um fim. Um marido descobriu da pior forma possível que o Uber Moto, que sua esposa pegava todos os dias para ir trabalhar, na verdade era o Moto Uber do amor. Isso porque simplesmente os dois estavam tendo um caso. De alguma forma o marido descobriu isso. Aparentemente no começo, o homem realmente era Moto Uber, mas foi se envolvendo com a cliente e o marido dela descobriu tudo. Revoltado com a situação, o marido decidiu chegar de surpresa antes da esposa ir pro trabalho e receber o Moto Uber do amor com um pedaço de pau. A porrada comeu solto, o marido estava com ódio e foi pra cima, sendo necessário que os vizinhos locais próximos dali separassem a briga. Minha mulher de te quebrar todinho. Mete o pé! Mete o pé, rapaz! Abaixa a boca! No final das contas, não se sabe onde estava a esposa, já que ela não apareceu no vídeo. Tudo isso aconteceu na região do Realengo, um bairro do Rio de Janeiro. Um homem transtornado, ao descobrir em flagrante a traição da namorada, decidiu partir para cima do amante que estava no local e o momento ficou bem tenso. O fato acontece dentro de um escritório onde supostamente a mulher trabalhava e o amante seria um colega de trabalho. Ao descobrir tudo, depois de começar a perceber um comportamento estranho da esposa, o homem resolveu confrontá-los. Nas imagens feitas por outro funcionário, podemos ver o homem simplesmente imobilizando o amante no chão do local, tentando aplicar um mata-leão, e os dois travam uma batalha corporal intensa. A namorada que estava lá até tenta impedir a situação, mas é ignorada pelo namorado e pelo amante. No fim das contas, de tanto a namorada insistir, eles se levantam do chão, mas continuam se estranhando, até serem separados por outras pessoas. O gerente de um supermercado passou por maus bocados durante o expediente de trabalho ao ser confrontado por sua esposa, que descobriu uma traição e ainda o pegou em flagrante. Segundo relatos, o gerente vinha se comportando de maneira estranha dentro de casa, levando a esposa a crer que realmente ele poderia estar fazendo algo fora do casamento. Ela então começou a investigar e, para sua tristeza, descobriu o relacionamento extraconjugal que o marido estava tendo. Sabendo que o mesmo se encontrava com a amante na parte de fora do supermercado em que trabalhava, ela foi até lá e o pegou em flagrante. Clary, Clary, Move. 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 You're gonna protect her, really? Move. Move. Ela chega revoltada e o marido claramente toma um susto ao perceber que ela estava ali. O mesmo tenta contê-la, mas ela não se controla e parte pra cima da amante em uma briga feroz que foi contida pelo marido. Um homem foi surpreendido em um restaurante após ver sua esposa chegando ao local e o flagrando com outra mulher, no que seria um encontro romântico. Nas imagens feitas por uma amiga da esposa, que a acompanhou no flagrante, podemos ver o homem tranquilo com a outra mulher, até que, ao perceber a aproximação da esposa, toma um susto e muda seu semblante imediatamente. A mulher chega calmamente, sem fazer barraco, e questiona a situação com a maior elegância. Para piorar a situação do marido, a amante não sabia que ele era comprometido e também estava sendo enganada. Ao perceber que aquela mulher era a esposa, o sorriso sai do rosto da amante e um olhar envergonhado toma conta, em uma situação muito constrangedora.
A amante olha para o homem com uma tremenda cara de decepção e fica sem saber o que fazer ou dizer. O marido se levanta para tentar se explicar ou acalmar a esposa, que na verdade já estava calma. Porém, a amante permanece no mesmo local sentada, apenas com uma expressão de decepção diante da situação. Durante uma operação militar, a polícia foi acionada para um desentendimento de casal e, ao chegar ao local, percebeu que o caso envolvia uma possível traição misturada com ciúmes. Ao chegarem lá, os policiais encontraram a esposa muito exaltada, xingando o marido e inconformada com uma foto que havia encontrado no celular dele. A imagem seria da cunhada do marido apenas com roupas íntimas, indicando que poderia haver algum envolvimento entre os dois. Ao descobrir a situação, ela fica irada, parte pra cima dele, que tenta se defender, e é quando a polícia precisa ser chamada para conter a situação inusitada. Eu quero ir pra delegacia, aí a gente vai ter que levar a senhora, entendeu? E eu não quero fazer isso. Lá, senhor, chame ele lá pra levar agora, chama ele lá. Por favor, chame ele lá. Chame ele lá pra gente ir pra delegacia. Chama, por favor, senhor, chama! Os policiais, percebendo a agressividade da esposa, tentam acalmá-la para que ela não perca a razão, mas ela continua muito irritada e o ameaça com muitas palavras de baixo calão, dizendo que ele teria acabado com a vida dela. Através de um aplicativo e da ajuda de amigos, o marido descobriu uma troca de mensagens entre a esposa e um suposto amante. Irritado, foi tirar satisfação com ela, que alegou se tratar de uma montagem. O marido espera essa esposa chegar e revela que havia descoberto algo muito triste. Sem saber do que se tratava, ela se assusta, e ele logo mostra a conversa que tinha conseguido entre ela e o amante. Ao ver a conversa, ela tenta desconversar e diz que se trata de uma montagem, mas o marido não acredita e insiste que de fato estava sendo traído. Revoltado, ele pede para que ela saia de casa, colocando um ponto final no relacionamento. Faz o seguinte, tá aqui, ó. Pega suas roupas aí, bota tudinho aqui dentro aí. Ali, pega suas roupas, bota aqui dentro e vai-se embora de casa agora. Mas isso é uma montagem, senão Saia de dentro da minha casa agora. A esposa jura de pé junto que não estava o traindo e reforça que era uma montagem feita por alguém que queria o fim do relacionamento deles. Não dá pra saber se ela estava apenas enganando o marido mais uma vez ou se realmente era uma montagem. Fato é que ele não acreditou. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijão, falei, tchau.